Alô, boa tarde a todos, espero que estejam bem. Vamos começar aqui mais uma live, hoje com a Petra. Estou aqui à espera que ela entre. Oi? Alô, Petra, já estás aí? Vou então com... Vamos quase a começar. Vê se a Petra entra. Oi? Alô, Olá! como Estou estás? bem, estou. Também, tudo bem? Obrigada. Obrigada pelo convite. Nada, obrigada eu por estás aqui comigo ao vivo. Olha, primeiro queria muito agradecer-te por estás aqui, porque é hora de almoço, eu sei que tens imensas coisas para fazer, consultas para dar, coisas para fazer. Então, o Vida a tempo é a coisa acontecer. mais preciosa, exatamente, o tempo é a coisa mais preciosa, então obrigada por estás aqui. Obrigada. E estás preparada para a nossa live? Epá, bora lá. Eu vou ser sincera, tu mandaste-me aquele roteiro, eu li aquilo uma vez e depois nem voltei a olhar. Por isso isto vai ser um bocadinho ao natural da coisa. Que eu Vai correr nem- super bem, tenho a certeza. Porque na verdade, ou seja, nós estamos aqui para falar de nós, de ti, não é? Exato. Marca pessoal, contar um bocado o nosso percurso, como é que isto tudo aconteceu. E eu queria mesmo começar por aí. Como é que começou o teu percurso aqui nas redes sociais? Olha, começou por causa da pandemia. Que eu comecei a perceber que isto afinal era uma hipótese. Eu, falando assim um bocadinho do meu percurso, eu tirei Psicologia Clínica, mas depois comecei a trabalhar numa área diferente, comecei a trabalhar em Psicologia Social e Comunitária com populações vulneráveis, comecei a trabalhar no meu IPSS, então estava assim um bocadinho longe daquilo que era a Psicologia Clínica, porque outra área que eu também gosto bastante é aqui a parte do trabalho social e do apoio social que nós podemos dar às pessoas, então estava a trabalhar mais nessa Uhum. área. Depois aqui com a questão da pandemia, mesmo assim haviam pessoas que sabiam que eu era psicóloga, amigos e familiares, e começavam a pedir para eu acompanhar pessoas online. Por causa da pandemia, muitas pessoas começaram a Sim, precisar sim. aqui de apoio psicológico, então eu comecei a fazer acompanhamento mesmo sem expor os meus serviços, mesmo sem nada disso. E comecei a perceber, isto até é giro, acompanhar as pessoas online até é uma coisa engraçada, e não sei o quê. E, e depois na minha página pessoal eu já acompanhava imensas psicólogas, porque querendo ou não, em 2020 deu-se um grande boom de saúde mental nas redes sociais. Então eu comecei a Uhum. acompanhar imensas psicólogas e a perceber, uau, isto é fixe, as pessoas partilharem o trabalho delas, aquilo que elas achavam e tudo mais. Então comecei a nascer um bichinho e a perceber, se calhar isto era uma coisa que eu até podia fazer, que eu tentava para conciliar. Então ali no final do ano 2020, porque querendo ou não, até voltando um bocadinho atrás, era um bichinho que começou a ser criado, mas eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitas inseguranças se realmente era uma coisa que eu conseguia fazer. Então, Uhum. ali no final de 2020, eu comecei a seguir conteúdo de desenvolvimento pessoal Certo. e comecei a querer também investir um bocadinho mais em mim, do género, ok, deixa-me aqui trabalhar estas crenças, estas inseguranças, e se calhar realmente é uma coisa que eu até podia fazer. Então começou a desbloquear algumas coisas nesse sentido, ali no final de 2020 e no início de 2021 eu decidi, não, vou criar uma página, vou partilhar conteúdo, eu vou começar a divulgar os meus serviços também para dar algumas consultas online, para começar a voltar aqui para a minha área, que é a psicologia clínica, e conciliando com a área social onde eu já estava a trabalhar. Então, ali no início de 2021 foi quando eu defini este objetivo de, não, vou criar uma página, vou abrir uma página e vou divulgar os meus serviços e vou dar algumas consultas. Era a minha ideia quando entrei aqui. Certo, certo. Sim, e de facto é porque não, não é? A pergunta é sempre por que não? Porquê? E por que não? Porque às vezes, e tu falaste muito bem que no início é aquela questão do vemos os outros a fazer e às vezes pensamos, será que alguma vez vou conseguir Yeah. fazer isto? Porque é muito difícil, ou porque não é para mim, ou porque só funciona para os outros, e não é bem assim. Eu acho que nós todos, e tu falas muito nisto, não é? Já vamos lá tocar, nós todos temos um propósito, viemos aqui todos com um propósito, e quando nós encontramos o nosso e conseguimos comunicá-lo, não é? Que isso é o mais importante, é fantástico, não é? Sem Então, dúvida. e qual é que foi essa tua motivação? Ou seja, tanto na área da psicologia, também aqui relacionado ao coaching, desenvolvimento pessoal, qual é que foi a tua motivação para começar a partilhar ainda mais sobre propósito, sobre a questão de sentido de Aham. vida, de tudo isto? Qual é que foi a tua motivação para partilhar mais sobre isto? Olha, eu quando comecei a estar sobre marketing, eu percebi que nós tínhamos que ter um nicho.
Só que eu nunca fui muito fã disso porque eu gosto de falar tudo e mais alguma coisa. Então, quando eu entrei nas redes sociais, eu não sabia muito bem o que é que eu ia falar. Uhum. Eu comecei a partilhar conteúdo generalizado, muito mais virado para a área do desenvolvimento pessoal do que propriamente para a parte da psicologia clínica, porque eu sou uma vibe muito mais de desenvolvimento pessoal, por isso é que depois também enverdei para a área do coaching e tudo mais. E comecei a partilhar conteúdo sobre tudo e mais alguma coisa. E depois eu percebi que eu partilhando coisas que estavam relacionadas com a minha história, que isto até fluía melhor. Sim. Então eu comecei a partilhar coisas que tinham impacto na minha história. A primeira coisa que eu partilhei, a primeira coisa pela qual eu comecei a ser reconhecida, por assim dizer, que me começaram a convidar para lives e para aulas e para isto e para aquilo, foi hábitos. Porque eu lembro que desde 2020 para 2021 eu mudei muitos comportamentos que eu tinha e muitos hábitos que eu tinha exatamente para conseguir melhorar enquanto pessoa, para conseguir desbloquear certas crenças. Eu comecei a mudar muitos hábitos que eu tinha. E eu comecei a falar e a partilhar com as pessoas o impacto que a minha mudança de comportamento teve na minha mudança de mentalidade e na forma como eu me via a mim, a minha autoestima e o meu senso de merecimento e tudo mais. E comecei a partilhar sobre hábitos e comecei a ficar reconhecida por causa disso, então usei isso a meu favor e comecei a fazer isso o meu nicho. Então, Certo. ainda hoje, ainda há cerca de um mês, me convidaram para dar uma aula dentro de um curso sobre hábitos. Então, ainda hoje é Hábitos. uma coisa quando as pessoas pensam, quem me acompanhava muito naquela altura de 2021, automaticamente lembram-se de mim. Só que eu sou muito do flow e comecei a falar sobre outra coisa também. Comecei a falar sobre a inteligência emocional. Porque para mim a parte das emoções também foi algo que teve muito impacto no meu processo, de eu aprender a gerir as minhas emoções, de eu permitir-me ser vulnerável, de eu aprender a Sem gerir a dúvida. frustração, a raiva e tudo mais, também teve um grande impacto no meu desenvolvimento. Então também comecei a falar sobre isso, inclusive depois fui fazer uma certificação em inteligência emocional, porque é um tema que eu também gosto bastante. O que é que isso trouxe? Pessoas a convidarem para falar sobre inteligência emocional, fazer uma aula sobre inteligência emocional, fazer uma live sobre inteligência emocional. Então eu comecei aqui também ok, virar-me para a parte de inteligência emocional. Mas o que mais mudou a minha vida foi realmente quando eu comecei a entrar mais em contato com o meu propósito e a perceber o que é que me diferenciava nesta vida e neste mundo. Então eu também comecei a falar sobre isso. Quando eu comecei a falar sobre o propósito, aí eu encontrei-me. Yeah. Aí foi, ok, é isto. Tipo, é isto que eu gosto de falar, é isto que eu quero. E é muito engraçado porque eu nunca tive essa intenção. Eu lembro-me quando eu comecei a falar sobre hábitos, eu mudei a minha bio e coloquei lá. Ok. Lembro-me quando comecei a falar sobre inteligência emocional, coloquei lá. Mas eu, quando comecei a falar sobre propósito, eu não mudei a minha bio. Eu simplesmente comecei a falar, simplesmente comecei Foi a trazer esse tema para outros conteúdos. natural, Foi não é? muito natural, muito natural. Eu comecei a trazer Certo. esse tema para outros conteúdos que eu já partilhava, como por exemplo, eu acredito muito que os hábitos que eu tenho me aproximam do propósito que eu quero ter. Eu acredito muito que se eu não tiver inteligência emocional ao longo do processo, eu não consigo encontrar o meu propósito. Uhum. Então, para mim, acabam por ser tudo, são pilares que ajudam eu a viver uma vida com propósito. Então, eu comecei a falar sobre isso de uma maneira muito natural. E foi quando eu comecei a falar com algumas colegas, começaram a pedir ajuda também aqui nas redes sociais, e tudo aquilo que eu falava era muito alicerçado na parte do propósito. Tens que saber qual é que é o teu diferencial, o que é que tu estás aqui a fazer, aquilo que te move, só assim é que tu não consegues, só assim é que tu vais conseguir não desistir ao longo do processo. E conversa vai, conversa vem. Algumas colegas começaram a dizer, tu podias fazer uma mentoria sobre isso, sobre propósito e tudo mais. E aí, em 2022, eu fiz a minha primeira mentoria, empreendedorismo com propósito. E a partir Ok. daí eu comecei a focar muito na parte do propósito, tanto para empreendedores como para qualquer pessoa na vida, porque eu acredito que todos nós temos um propósito nesta terra. E só o ano passado, no final do ano passado, não, esquece, já fez 2020, no final de 2022, só no final de 2022 é que eu comecei ali a juntar os pontos, que tudo aquilo que eu falava era para levar as pessoas até a viverem uma vida com propósito. E eu percebi, ok, é isto, é aqui que eu me encontro, é isto que eu vou me falar, é isto que quando eu começo a falar eu posso falar durante horas, 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 horas e não me canso e existe sempre alguma coisa para falar de uma forma diferente e depois pronto, também efetivamente comecei a ser reconhecida por causa Certo. disso, de pessoas que me chamam que é a psicóloga do propósito, hoje em dia convidam para fazer lives e convidam para fazer aulas sobre o propósito, ainda me convidam sobre outros temas, mas muito mais sobre o propósito, e foi aí que eu percebi, não, isto aqui é o meu caminho, e eu posso falar sobre tudo e mais alguma coisa, mas o meu objetivo final vai ser sempre viver uma vida com propósito. Então, aí fez-se luz quando eu percebi que é mesmo aí Uhum. que eu quero, porque também foi aquilo que mais teve impacto na minha vida.
Sem dúvida. E se tu tocaste aí do propósito é muito interessante, porque o propósito ele estende-se a qualquer área, aliás, a qualquer área, qualquer pessoa de qualquer área, porque não tem a ver se nós somos de uma área, se estamos no digital, se não estamos no digital, nada. Isso ou seja, é estendível a qualquer pessoa porque é aquilo que tu falas, não é? Quando nós temos um propósito, damos sentido à nossa vida. Ou seja, é aquilo que tu dizes, que é falarmos de algo por horas que amamos Uhum. e tu teres encontrado o teu propósito, porque realmente aquilo que tu falas sobre o propósito é o teu propósito, ajudar outras pessoas a Exatamente. encontrar o seu. Então isso é muito interessante. Mas tu falaste aí duas coisas que também foram muito interessantes, não só aqui para quem nos está a ver, mas até para aquilo, para aqui, para as ideias que estamos a trocar. A primeira foi a questão dos hábitos. Tu falaste, tal como tudo na vida, não é? Criar conteúdo também é um hábito, não é? Há muita Sem gente que tem esta dúvida. questão do criar conteúdo. Criar conteúdo é um hábito, fazer stories é um hábito, vir aqui fazer lives é um hábito. Quando mais fazemos, menos custa. Quando mais Uhum. fazemos, mais habituados estamos. O que é que tu achas sobre isso? Ou seja, as pessoas que. Porque as pessoas depois associam o criar conteúdo quase como a um bicho que é mau e que Exato. é muito difícil porque não o veem como uma parte do dia que podem incluir. Como é que tu Olha, metes isto em equação? essa parte da produção de conteúdo eu vejo de duas formas. Em primeiro lugar, é um trabalho. E isto eu digo sempre, que é um trabalho, ok? Quando nós queremos fazer isto no nosso negócio, é um trabalho. Então não tem essa de não tenho tempo. Então tu não tens tempo para trabalhar, é o que me estás a dizer, não é? Então, a primeira coisa que eu digo sempre é que é um trabalho e nós efetivamente habituamos-nos a trabalhar, habituamos a ter aquele Sem dúvida. horário em que nós temos que fazer de manhã certas tarefas, à tarde certas tarefas e se for preciso à noite também certas tarefas, porque é um trabalho. E depois outra coisa que eu também toco muito, para que não seja um peso esta parte do produzir conteúdo, é que é uma extensão de quem tu és. Sem Não dúvida. precisa de ser uma coisa, não, agora tenho que me sentar e tenho que pensar e como é que eu vou fazer e fazer assim, assado. Não, leva de uma forma natural. Claro que há coisas que têm que ser mais intencionais, têm que ser mais estratégicas, obviamente, Uhum. mas quanto mais nós conseguimos fazer isto como uma leveza para a nossa vida e para o nosso dia a dia, de ser uma extensão de quem nós somos e vamos partilhando quem nós somos, quanto mais incutido isso está em nós, mais leve é. É não complicar muito. E eu acho que esta questão de, como tu disseste, um bicho mau, que até ouvi alguém que disse um bicho mau, gostei. Essa Uhum. questão de verem como um bicho mau é como se fosse assim uma coisa super Sim, enorme que eu tenho que me sim. sentar e tenho que calcular milimetricamente o que é que eu vou falar, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou aparecer. Ser tu, leva de uma Uhum. forma natural, leva de uma forma na desportiva. Tipo, estás a fazer uma coisa, partilha. Estás a almoçar, partilha. Estás a ver uma série, partilha. E leva de uma maneira natural. E é como tu disseste, acaba por se tornar um hábito, porque é normal que no início seja muito difícil. É normal que no início, se calhar, tenhas de ter ali um roteiro super estruturado do que é que tu vais partilhar nos stories, do que é que tu vais colocar durante um mês e ter ali as coisas super, Exato. né, aquela necessidade de Até controle, se não tem? tornar uma coisa Até se tornar uma normal. coisa extensível. Por exemplo, hoje em dia, tudo aquilo que eu vejo à minha volta, para mim é conteúdo. E para tu ver Uhum. estou a ver uma Sem coisa, isto dúvida. podia ser um conteúdo. Eu estou a falar, isto podia Sem ser um conteúdo. E tudo se torna dúvida. conteúdo, Sem porque dúvida. tu já estás muito automatizada e ao mesmo tempo é muito natural para ti. Sem dúvida. E aqui também entra numa coisa que é a parte da autenticidade, que é quanto mais autêntico e mais autêntica tu és nas redes sociais, mais fácil é tu criares conteúdo, porque tu não ficas com muito mimimi para tem que ser perfeito e tem que ser assim. Não, tu és assim, as pessoas sabem quem tu és, Sem então se tu fizeres um story desta forma, as pessoas vão levar numa desconta. Se eu fizer um story enquanto estou a conduzir, ok, está tudo bem, não preciso chegar a casa e meter maquilhagem e arranjar-me para aparecer nos stories, porque as pessoas dúvida. conhecem-me tal como eu sou. Então, quanto mais esta autenticidade também existir, muito mais fácil é tu incluires isso na tua rotina, tu incluires isso na tua vida e no teu dia a dia. Sem Mas acho que dúvida. aqui é descomplicar. É claro que no início vai ser mais desafiante. Eu lembro-me que antes de entrar nas redes sociais, eu fiquei 3 meses a preparar-me para abrir a página, tipo ali a escrever tudo, super direitinho, o que é que eu vou partilhar, o que é que as pessoas partilham, o que é que as pessoas fazem, vou fazer assim, vou fazer assado. Entrei, estou cá há quase 3 anos e até hoje há coisas que eu não publiquei porque eu só aprendi na Claro. prática. Por muito que eu me prepare antes e que eu queira ter as coisas super estruturadas antes, só na prática é que eu percebo
como é que funciona para mim a produção de conteúdo, como é que funciona para mim a partilha de stories, como é que funciona para mim até mesmo a consistência que eu tenho, quantas vezes é que eu vou publicar, por muito que eu tenha ali num curso que me diga, faz assim, assim, assado, ok, e para mim, como é que eu vou adaptar isto à minha realidade, à minha marca pessoal, Sem como é que eu vou fazer, como é que eu dúvida. vou trazer isto para mim? Então são coisas que nós só aprendemos na prática e que acaba por ser muito uma coisa natural, é deixar fluir, saber que no início custa mais, que estou a mudar um comportamento, estou Uhum. a querer adquirir um hábito novo e é normal que no início custe, mas depois acaba por ser muito mais natural. Sim, e foi isso mesmo que tu disseste, que é, nós não somos todos iguais e não vai funcionar para toda a gente da mesma forma e nós vamos ter que se calhar errar muito antes de acertar para nós como é que funciona. E tu tocaste aí, agora voltando lá atrás, que era a última coisa que eu queria tocar, que é muito interessante quando falamos de marca pessoal em redes sociais, que é, está tudo bem nós não acertarmos à primeira. Porque às vezes nós começamos a falar de um tema porque achamos que era por ali, que tinha que ser por aquele sítio, porque é aquilo que eu tenho competências, porque é aquilo que toda a gente fala comigo a perguntar, aquilo que tu dizias dos hábitos, não é? Por Uhum. exemplo. Mas depois, afinal, já houve ali algo que te fez mudar para a parte da inteligência emocional. E isso acontece muitas vezes com as pessoas no digital. Primeiro começam com um tema, depois começam, comigo foi igual, depois começam ali a tocar mais noutro, depois afinal descobrem que aquilo que estão a falar, se calhar não de forma tão intencional, é aquilo que gostam mais. Então, isto também para desconstruir o facto das pessoas não terem que vir para aqui e acertar logo e dizer, é isto, eu não posso mudar mais, está escrito na pedra. Não. Exato. Aliás, a nossa marca pessoal, e está muito relacionada com o propósito, por isso eu estou muito feliz que a gente esteja a fazer esta live em conjunto, porque esta questão da marca pessoal nós vamos construindo, ela não se cria e ela não fica presa para sempre. Nós vamos moldando, nós mudamos como pessoas e Exato. nas redes sociais nós mudamos também. E quando nós crescemos, não é? Certamente quando tu começaste, não és a mesma de agora. E quando começaste lá atrás, se calhar se não tivesses começado por achar que não era o momento, ou por achar que não era suficiente, ou porque um dia é que eu vou ter resultados, um dia é que vai acontecer, hoje não estávamos aqui. Nem tu nem Sem eu, se dúvida. estivéssemos à espera desse momento, não é? Então é muito importante esta questão de nós conseguirmos passar às outras pessoas, que eu sei que isso é uma das principais causas que faz as pessoas pararem, sabes? Que é será que é este tema que eu devo falar? Será que é agora que eu tenho que começar? Será que eu já tenho tudo o que eu preciso? Será que eu já estou há 6 meses a planear isto e agora é que é? Não é? Porque há muita gente que planeia, planeia, planeia. E eu gosto muito de dizer, não sei se tu concordas, mas é fazer o melhor com o que temos Sem agora. dúvida. Sem E dúvida. isto vai melhorar de Uhum. cursos que compramos, de pessoas. Ai, desculpa, Tudo certo. de pessoas, de pessoas, isto é a realidade a acontecer, de cursos que compramos, de pessoas que estudamos, de lives que vemos uns com os outros, que nós vamos aprofundando aqui melhor o nosso conhecimento sobre um Sem tema. dúvida. Ou seja, ninguém, acho eu, mas ninguém vem aqui para o digital com a matéria toda estudada, com tudo a correr bem, com tudo o que resulta, com tudo o que gosta. Acho que não é assim, não é? Sim, sim, sim. Então, eu queria perguntar-te muito sobre isto, que é, ou seja, de todo o teu percurso, não é? É, ou seja, que mudanças é que tu notaste mais em ti ao longo de todo o percurso, desde que começaste até agora, desde que estás a criar conteúdo digital? Quais foram, assim, as principais mudanças em ti? Olha, a minha autoconfiança mudou de uma maneira brutal, brutal mesmo. Ok? Porque a autoconfiança, ela vem muito do fazer. Certo. Enquanto que a autoconfiança acaba por ser um construto que as pessoas acabam por ligar muito aqui à autoestima e tudo mais, e a autoconfiança é muito aquela parte da autoestima que está relacionada com o fazer. Não tem como eu tornar-me uma pessoa mais confiante se eu não fizer coisas diferentes. E muitas Certo. vezes eu vou ter que começar a fazer sem acreditar muito em mim, para depois eu começar a acreditar mais em mim. Então, eu vir para o digital e vir para as redes sociais, efetivamente obrigou-me a fazer coisas que eu não queria fazer. Porque eu não queria, porque eu não acreditava que era capaz de. Eu Claro. dou muitas vezes este exemplo que eu entrei no digital a um domingo e na segunda-feira já me estavam a convidar para fazer uma live de uma pessoa que me acompanhava no meu perfil pessoal e que depois percebeu, tu és psicóloga, aí vamos fazer uma live, assim, na altura da pandemia, né? Vamos fazer uma live sobre isto É. e sobre o impacto da saúde mental e não sei o quê. Eu, ok, embora. Então, eu tinha uma semana de live, ou seja, no domingo seguinte, passado uma semana de eu ter Já aberto estava a minha página a profissional, eu fazer já estava a fazer uma lives. live. E desde aí eu nunca mais parei.
então eu fui obrigada a fazer coisas que eu não me sentia confiante para fazer, mas foi isso que me foi tornando uma pessoa confiante. Até porque se há uma coisa que eu acredito que eu tenho de bom é que eu não digo que não a um desafio. Imagina, eu podia estar borrada de medo de fazer live, mas eu não dizia que não. Convidavam-me para fazer uma aula, epá, nunca fiz isto, mas ok, eu aceito. Depois eu Bora logo me vi lá, para ver depois logo como é que se eu vou vê. fazer, depois logo se vê. É. E isso foi-me tornando uma pessoa muito mais confiante. Melhorou, epá, 1000 vezes mais a minha capacidade de comunicação. Fez-me ter muito mais amor por aquilo que eu faço. Porque eu sempre soube que eu não queria ser uma psicóloga de gabinete e simplesmente de um para um, que eu tinha que fazer Certo. alguma coisa diferente, trabalhar com grupos, por isso é que eu gosto muito da área social, porque trabalho muito no terreno e com pessoas. Uhum. E eu sabia que não era só o atendimento individual, então trabalhar nas redes sociais também me permitiu explorar outras partes da minha profissão que me fazem gostar ainda mais daquilo que eu faço e ser ainda mais apaixonada por aquilo que eu faço. Epá, mudou mais o quê? A forma como me vejo também. Hoje eu vejo-me de uma forma completamente diferente. Hoje eu consigo olhar para mim e perceber que eu sou boa naquilo que eu faço, que se calhar era uma coisa que eu não conseguia reconhecer antes, Sem porque também dúvida. existe muito às vezes esta má interpretação de quando nós dizemos, não, eu sou boa naquilo que eu faço, e às vezes nós próprios pensamos, epá, as pessoas vão pensar que eu sou convencida, mas não, simplesmente eu É. estou a reconhecer que eu faço o meu trabalho, eu também tenho que conseguir reconhecer isso. Então fez-me olhar para as minhas capacidades, para as minhas competências, para o meu valor de uma forma completamente diferente, possibilitou-me conectar com muitas pessoas. Hoje em dia, a maioria dos meus ambientes novos em que eu estou hoje em dia são pessoas que eu conheci do digital, É então incrível, melhorou. Então não é? foi sim, tipo, uma mudança brutal, brutal mesmo. E, Ainda e- uhum. não ia só Não, não, dar o e eu. exemplo que no ano Diz, diz, diz. passado que consegui tipo estar com que eu fiz o meu primeiro evento presencial o ano passado e ter ali pessoas que eu só via aqui, sabes? Foi, ai, já estou fixe. Sim, E, sim, sim. e isso jamais seria possível se eu não tivesse estado nas redes sociais, de conhecer tanta gente diferente, tantos sítios diferentes, pessoas tão diferentes, é mesmo brutal. Sem dúvida. Eu ia te perguntar se tu sentiste que houve alguma mudança negativa que veio associada a isto, porque nós não podemos pintar isto só como bonito, Sim, não é? Ou seja, o que eu quero dizer é, isto não tem que ser sempre, claro que mudam imensas coisas, mais autoconfiança. Às vezes, as pessoas têm muito o hábito de pensar, as redes sociais também têm coisas negativas, também trazem coisas negativas. Tu alguma vez sentiste isso? Que trouxe algo negativo para ti diretamente? olha, negativo, não sei se isto pode ser algo negativo, mas para mim foi uma limpeza. É que perdi várias pessoas na minha vida. É, Nós às vezes eu entramos também. com determinadas expectativas que nós vamos entrar nas redes sociais e todas as pessoas me vão apoiar e todas as pessoas vão estar ali a dar um suporte ao meu trabalho e aos meus amigos e não, Sem não dúvida. acontece. Sem dúvida. Então eu passei a ser uma pessoa muito mais seletiva, eu passei a ser uma pessoa muito mais assertiva, com isso perdi várias pessoas e vários ambientes pelo caminho. Outros não perdi, mas restringi muito mais, Uhum. porque não estava coerente e comecei a perceber o que é que faz sentido e o que é que não faz. Então, isso pode ser uma coisa que eu posso dizer que é negativa, mas ao mesmo tempo é uma coisa que é necessária e também vai limando quem é que é realmente para estar do teu lado ou não. Sem Uh, dúvida. Nunca senti muito esta parte da exposição de uma forma negativa, pelo menos acho que hate, Uhum. acho que só recebi para aí uma ou duas vezes que bloqueei um comentário e estava tudo bem, mas se calhar às vezes é uma coisa que nós também temos que lidar, é que quanto mais nós nos expomos, mais nós ajudamos as pessoas, mas também mais estamos sujeitos a ter opiniões que às Sem vezes são dúvida. indesejadas ali nas nossas redes sociais, há pessoas que nos criticam ou que nos julgam por causa de alguma coisa, mas acho que assim, que eu posso dizer de mais negativo desta aventura de empreender nas redes sociais é que nós perdemos muitas pessoas ao longo do processo. E E está tudo está bem. tudo bem com isso, na Uhum, verdade, não é? exato. Porque faz parte. Até porque é isso, nós estamos aqui a fazer algo que nós gostamos, não é? Porque ninguém vem, acho eu, pelo menos ninguém vem se arriscar a fazer isto por uma coisa que não gosta. Ninguém vem arriscar do género. Ninguém vem pa- investir tempo a produzir conteúdo, investir dinheiro muitas vezes, tempo que podia estar com a família, tempo que podia estar a fazer outra coisa, exposição, medo do julgamento, ultrapassar isso tudo para fazer uma coisa que não gosta, não é? A pessoa tem que estar a falar de uma coisa que ela gosta.
pelo menos minimamente. Então eu acho que quando nós estamos a fazer isso e há pessoas que não se identificam, o que aconteceu comigo, eu tive pessoas na altura que disseram, olha, eu não me identifico contigo, vou deixar de seguir. E eu disse, está tudo bem. Porque, Uhum. ou seja, e naquela altura se calhar eu olhei para isso como algo negativo. Hoje em dia eu já consigo ver como era necessário, porque se calhar era por essas pessoas que eu não estava a avançar e afinal isto nem era para elas. Era para mim, Exato. como sempre foi. E então isso é muito interessante o que tu partilhaste agora. E a questão do weight é muito interessante, na questão que tu dizes que quanto mais pessoas nós ajudamos, também mais pessoas vão se menos identificar connosco no sentido de a nossa mensagem vai chegar a mais gente. Então há pessoas que vão levar com ela e não vão ter interesse. E está tudo bem. Exatamente. É normal. Está Uhum. tudo bem. Sim. E, Exatamente. hum, e tu achas que as redes sociais, ou seja, o facto de trabalhares a tua marca pessoal, o facto de trabalhares o teu conteúdo, as coisas que tu fazes, as lives, as pessoas que conheceste, porque não é só conteúdo, não é só produzir posts, é toda a envolvente, o facto de teres feito um evento presencial, teres convidado, teres conhecido imensas pessoas, estares noutros grupos neste caso de pessoas, não é? Por mentorias que fazes parte, coisas que fazes parte, tu achas que, ou seja, isso o trabalhares o digital então trouxe-te liberdade, não só para espalhares a tua mensagem, mas para fazeres aquilo que amas, não Exato. é? Sim. Acho que isso é uma das maiores conquistas que o digital nos traz, com muito suor e trabalho, sim, porque nem tudo não são flores. E é importante tocas nessa palavra liberdade, porque às vezes as pessoas começam a empreender nas redes sociais, não, porque eu quero ter liberdade e quero ter liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade de país. Gente, vamos ralar muito antes de chegar aí. Antes de chegar lá, é É verdade. preciso ralar muito. Nem tudo são flores, nem tudo são rosas, mas é possível. E acho que esta parte de tu poderes diversificar tanto aquilo que tu fazes e fazer tanta coisa diferente, em tanto contexto diferente, isso é uma das maiores conquistas. E vou ser sincera, quando eu saí da faculdade jamais pensei que isto fosse possível. Para mim, um psicólogo clínico dá consultas, ponto. Numa clínica, a E receber acabou. bebés. Ou então tens que entrar pelo Estado para teres um contrato de Sim, trabalho. E meu acabou, Deus. ok? Não, dar aulas, ter uma comunidade, ter um Instagram, Sim, fazer um sim, evento. sim. O que é isso? Não Sim. existia. Essa hipótese não existia na minha cabeça. E o digital, querendo ou não, acaba por nos dar muita liberdade nesse sentido. Epá, tu podes fazer tantas coisas diferentes. Às vezes isso é uma coisa que me prejudica, porque eu quero fazer tudo e mais alguma coisa. Então, eu também tudo e mais alguma coisa. Mas o facto de saber que tenho possibilidade e tenho liberdade para fazer tanta coisa, isso é uma grande vantagem. E eu amo Mesmo. fazer coisas diferentes epá, e permite-me levar a minha mensagem É mais longe, mais um. efetivamente Sim, a mais gente e desdobrar-me e fazer coisas diferentes, sempre alicerçado a quem eu sou e à minha sem mensagem dúvida. principal. Isso é o mais importante quando nós estamos a trabalhar o nosso nome nas redes sociais, a nossa marca pessoal. E antes de irmos para a última pergunta, eu queria te fazer outra, antes, ok? Que é, porque às vezes as pessoas falam de. E tu sabes que eu falo de marca pessoal e as pessoas às vezes falam de marca pessoal. Quando falamos de marca pessoal, falamos de conteúdo, vídeos, aparecer. E marca pessoal é muito mais do que isso. Mas eu também queria falar aqui de um ponto importante que tu tocaste durante que estavas a explicar a tua história e do que foste fazendo o ano passado. Que muitas vezes as pessoas não equacionam quando estão a trabalhar as redes sociais, que é tudo o que acontece fora delas devido a elas. Ou seja, tudo aquilo que passa a acontecer, as pessoas que tu conheces, as coisas que tu fazes, as oportunidades que tens acesso, as vidas que tu mudas fora das redes, mas por causa das redes. Ou seja, pessoas que se calhar não te conheciam de lado nenhum, mas viram um vídeo teu e, ou seja, relacionaram-se, inspiraram-se, viram alguma coisa ali e quiseram falar contigo para consulta. Porque esta questão de criar conteúdo nas redes sociais as pessoas associam muito a dizer eu quero vender, então eu tenho que ir para as redes sociais. E as redes sociais não é sobre vender, a venda é Uhum. uma consequência. As redes sociais é sobre conectar. Exatamente. Propósito, missão, as pessoas sentirem-se que estão ali na mesma frequência que nós, que estamos todos a sintonizar igual e muito menos sobre vender. Então, quando alguém vem para cá, vender, novo produto, novo serviço, vender, faça isto, faça aquilo, vender, e não trabalha a parte de quem é que eu sou, porque é que eu gosto de fazer isto, o que é que eu amo fazer, como é que eu vos consigo ajudar? Ou seja, aquela parte mais nossa, real, Uhum. autêntica, como tu falaste. Então, o que eu queria falar contigo em relação a este ponto era esta questão toda de trabalhar a tua marca pessoal e que veio, e mais uma vez, ela veio ser desenvolvida ao longo dos anos. Não chegaste aqui ontem e hoje já tens imensos seguidores, Exato. imensas pessoas a trabalhar contigo, uma comunidade. Isto não foi construído do dia para a noite, como muita gente às vezes pensa.
o que é que tu sentes que a tua marca pessoal te ajudou a conseguir em termos de parcerias, em termos de pessoas que tu conheceste, eventos onde participaste, comunidade que criaste, alunos que tens? Como é que isto tudo te ajudou? Na prática. Olha, muitas pessoas fazem aquilo que nós fazemos, mas ninguém faz como nós fazemos. Eu acho que isso é o grande diferencial de quando tu lapidas a tua marca Sem pessoal. dúvida. Porque uma coisa muito importante que tu disseste é que marca pessoal é quem nós somos. A marca pessoal é o meu nome, são os meus valores, é a minha identidade, é o meu autoconhecimento, é a minha forma de ver a vida, é a minha forma de viver a vida. Tudo isso faz parte da minha marca pessoal. Então, a minha marca pessoal sou eu. E tu estavas a falar, eu lembro-me de uma coisa muito engraçada, que é que quando eu entrei nas redes sociais, eu não tinha o meu nome no meu arroba. Ah, Porque ok. Não sabia. questões de segurança. Então, o meu nome era Ah, apsicologia.pt. E ok. houve uma coisa que me aconteceu que me fez dar o clique de eu preciso de mudar isto, que é, eu fui a um lançamento de um livro, não sei se sabes quem é o Tiago Brunet. Sim, sim, sim. Foi o lançamento do livro do Tiago Brunet e teve alguém que me reconheceu das redes sociais e parou-me e disse: Ah, tu és a psicologia.pt. E eu, sim, eu sou a Petra. E eu tenho que mudar isto. Esquece, isto É, tem que ter o meu nome, porque as pessoas têm que saber como é que eu me chamo. E querendo ou não, também foi um processo de muita apropriação pessoal, de crenças, de autoestima, de autoconfiança e de, ok, eu posso colocar aqui o meu nome e eu consigo bancar o meu nome. E depois outra coisa engraçada foi quando eu decidi que ia mudar o meu nome e ia colocar o meu nome no meu arroba, a maior parte dos psicólogos ou dos coaches tem o psi, ou tem o psicólogo, ou tem o sim, coach no sim, sim, arroba. sim. E eu Sim, não quero ter nada disso no meu arroba porque eu sou eu. Eu posso ter uma sem dúvida. profissão, eu trabalho enquanto psicóloga, eu trabalho enquanto coach, trabalho enquanto formadora, trabalho enquanto mentora, trabalho enquanto aquilo que eu tiver competências para fazer, mas eu sou eu. Eu sou Exato. Petra. Ponto. Então, isso também vem muito da marca pessoal, porque eu sei muito bem quem eu sou hoje em dia, eu sei muito bem quais são os meus valores inegociáveis, eu sei muito bem aquilo que eu faço e aquilo que eu não tolero, eu sei muito bem para onde é que eu quero ir e para onde é que eu não quero ir. Então, essa parte, eu ter essa parte estruturada, é o que me permite até ter vários projetos, mas todos eles acabam por ser congruentes dentro daquilo que eu sou, porque eu tenho uma marca pessoal lapidada e estruturada, porque é quem eu sou. Então, Sem dúvida. começa por aí. Eu preciso perceber quem é que eu sou, porque é isso que me vai diferenciar das pessoas. Mais uma vez, tem muitas psicólogas e tem muitos coaches e tem muito estudo e mais alguma coisa na vida, mas cada um faz de uma forma diferente. E as pessoas vão se identificar com quem a pessoa é e não com o diploma que a pessoa tem, ou com a média que a pessoa acabou a Sem faculdade, dúvida. ou quantas pós-graduações é que ela tirou. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com quem a pessoa é. Então, eu estavas a falar, eu até hoje é uma coisa que me surpreende muito. Quando eu recebo uma mensagem, quando eu recebo um feedback, quando alguém me diz tipo, e Petra, aquele teu vídeo foi isso que me fez abrir uma página e foi isso que me fez receber uma proposta. Epá, eu fico, como assim? Eu só falei, eu só partilhei. É Porque nós não temos incrível. noção Nós do não temos noção. impacto que aquilo que nós fazemos nas redes sociais tem na vida das outras pessoas. Tipo, Nós nós não não temos. temos noção. Nós não temos noção de quem é que nos está a ver. Eu lembro-me que houve uma vez que eu recebi uma mensagem: Ah, Petra, hoje vi-te na praia, mas não tinha certeza se eras tu. E eu, sim, era eu, da próxima vez bem e cumprimenta. É, Pessoas me reconhecerem na rua. Eu no ano passado tive lá está a experiência do evento presencial, que para mim foi tipo, meu Deus do céu, como é que isto está a acontecer? Porque eu lembro-me que o evento terminou, nós estávamos a começar a arrumar as coisas e tudo mais, e eu fiquei em cima do palco, porque estava a arrumar as coisas em cima do palco, e veio uma pessoa para me cumprimentar. E depois vem outra, e depois vem outra, e de repente há uma fila de pessoas para me cumprimentar. E eu, meu Deus, como é que isto aconteceu? Estas pessoas nunca tiveram comigo, man. Estas pessoas conheceram-me no Instagram. Como? é, Porquê? É brutal, é. porque é o que tu disseste, é muito mais do que um conteúdo, é muito mais do que um post, é muito mais do que um vídeo. Confesso que muitas vezes eu faço as coisas na força da obrigação, porque eu vejo isto como um trabalho. Tem muitos momentos que não me apetece produzir conteúdo, depois a instabilidade das redes sociais é uma coisa que nós Sim, também temos que aprender a lidar, que hoje em dia tu verdade. estás lá em cima e de repente acontece alguma coisa e tu estás lá em baixo, ou o teu post não tem tanto alcance como tu estavas à espera, ou as tuas visualizações Ou és baixam, pá, não vale, ou bloqueado, és porque às vezes bloqueado, acontece, ou perdes alguma a coisa acontece. conta. Sim, Exatamente, epá, olha, é gerir, tipo, não vais é, desistir por causa disso, porque quando tu tens exatamente. um propósito bem assente e tu sabes porque é que tu estás ali, epá, olha, escorreu mal. Dia seguinte estás lá outra vez, porque tu sabes porque é que tu estás a fazer aquilo. Sem E, dúvida. e isso também é uma coisa que
faz com que nós não venhamos a desistir. Muitas pessoas às vezes começam e desistem porque as coisas não correm como estavam à espera. Então é porque tu não sabes muito bem o que estás aqui a fazer. Se tu tiveres consciência do porquê que tu estás a fazer o que tu estás a fazer, tu vais-te manter apesar das circunstâncias que tu estás a viver naquele momento. Então, epá, é muito mais do que um conteúdo, são vidas, Sem dúvida. sabes? São São vidas mesmo. pessoas, são E pessoas. nós, quando não produzimos conteúdo, estamos a ser egoístas, como eu costumo dizer, porque não estamos a ajudar Sim. pessoas. Uhum. E se nós nos focarmos nisso, tudo fica muito mais fácil. Depois desta live, Petra, vou ter que te convidar para vir dar-nos uma aula. Eu tenho aqui alunas Oh, a ver a meu live, de Deus. certeza que vão querer ter uma aula contigo, de certeza. Depois eu falo contigo, Conta comigo, cá à que eu estou vontade. super nisso, mas sim. Olha, aqui para a nossa última pergunta, até para te deixar ir trabalhar e fazer as tuas coisinhas, eu queria dizer-te que conselhos é que tu darias a alguém que, ou seja, na área da psicologia, do coach, mas no geral também, porque na verdade o propósito falas muito no geral, mas na tua área em específico, que eu sei que muita gente tem aqui alguns receios, eu trabalho com algumas psicólogas, já trabalhei com outras, eu sei que, e até na área do coach, há muita gente que parece que lhe falta alguma coisa para dar o passo. O que é que tu aconselharias? Se pudesses dar um conselho, o que é que tu aconselharias eles a mudarem? O que é que assim para fazer uma mudança, o que é que tu aconselharias eles a fazer? Pá, transborda quem tu és. Tipo, pega na tua história, e isto eu dou tanto para a parte da psicologia, do coaching, como em tudo na vida. Pega na tua história, divide a tua história e começa a partilhar coisas sobre ti agregadas à tua profissão, sabes? E porque nós às vezes complicamos tanto isto, ou vamos buscar muitas inspirações aos outros e acabamos por não. É isto, se calhar, que eu devia partilhar, então deixa-me ir por aqui. E depois, de hoje para amanhã, vês outra pessoa a partilhar outra coisa, ah, não, então devia ir por aqui. E depois vês outra pessoa a partilhar outra coisa, ah, não devia ir por aqui. Não. Olha para a tua história, olha para ti e começa a partilhar, começa a transbordar de quem tu és. Começa a transbordar da tua história, começa a transbordar do que é que tu tens aí dentro, daquilo que tu realmente queres falar. E fala. Nem que tu comeces de uma forma super geral, nem que tu comeces de uma forma tipo, pá, não sei se isto faz sentido, mas é isto que está a passar no meu coração, fala. Porque ao longo do processo tu vais começar a perceber para onde é que tu tens que ir e o que é que realmente é para tu. É o teu caminho, mas começa. Tipo, perde o medo, como a Adelina aqui falou, perde o medo e vai e começa a falar. Ainda que tu comeces com uma conta privada, porque tens muito medo do que as pessoas vão dizer sobre ti, mas começa, Olha, vai. isso que tu disseste agora foi incrível, porque partilhar só aqui sim, uma pequena coisa. Há muita gente que não sabe como é que eu comecei. Eu comecei a fazer conteúdo na minha conta privada, que hoje é esta. Tinha 1000 seguidores, pá, eram os amigos da faculdade, sabes, do secundário. E eu comecei a falar nos stories sobre aquilo que eu fazia no dia a dia. Yeah. Olha, hoje estou a fazer isto. O que é que vocês acham? Querem saber mais? Comecei assim. E de repente, quando abro a conta, eu já tinha ali, não era uma comunidade, mas já tinha ali um grupo de pessoas que acompanhavam o que eu fazia. Então, às vezes é isto, nós não temos que esperar. Ai, agora vou começar uma conta do zero, se não quisermos. Ai, agora vou esperar ter o conteúdo todo do mês a seguir para começar. Ai, agora tenho que esperar aquela coisa que eu estou a fazer. Não, às vezes é só nós fazermos, ou seja, começarmos com aquilo que temos e avançarmos, porque o movimento gera resultado. É o movimento, é o fazer. Uhum. Não é o momento perfeito, o dia perfeito, a hora perfeita. Quando é que é o horário ideal? Não há isso. Há a questão de se o nosso conteúdo é bom para as pessoas ou não. Sim, Literalmente exatamente. é isso. E disseste uma palavra muito importante, que é movimento. É colocar-te em movimento e depois as coisas acabam por fluir. Às vezes é só mesmo dar o primeiro passo e depois as coisas acabam por encarrilar. Sem Hum. dúvida. Sem dúvida, é mesmo isso. Olha, Petra, muito obrigada por estares Obrigada. aqui. Eu, antes de terminarmos a live, queria só convidar aqui as pessoas, porque no fim do mês vou ter um Eu tenho evento online escrita, ok? Eu na tenho escrita, por isso mudança, inscrevam-se sim. também. Que eu vou fazer online, ao vivo, gratuito, aqui as 3 aulas, portanto, para vos ajudar aqui a mudarem as vossas redes sociais. Obviamente tem muito a ver com isto que a Petra também falou aqui hoje, tem a ver connosco, a nossa marca pessoal tem a ver connosco e as nossas redes sociais têm que ter a ver connosco, porque as pessoas seguem pessoas e pessoas são reais, não são coisas inventadas, não tem que ser através do nome, nem através de um logotipo, nem nada dessas coisas, tem que ser através daquilo que vocês sentirem bem, daquilo que vos fizer sentido e daquilo que vocês sentirem que vai ajudar mais pessoas, porque isso é o que realmente traz, lá está, aquilo que o Adeline disse aqui, movimento que traz resultados.
Obrigada, Petra, por ter estado Obrigada, aqui. beijinho, obrigada Foi um eu. prazer para mim falar contigo aqui. Obrigada mesmo por Obrigada, este tempo. obrigada Um eu beijinho e grande e obrigada a muito todos. sucesso para ti. Obrigada, Está bem? para ti também. Um Um beijinho grande. beijinho. Tchau, tchau. Beijinho. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. Beijinho. tchau.